Então, em primeiro lugar, assim, eu queria falar da minha felicidade em ver vários estudantes que trancaram e que voltaram, né? A Sara, o Vinícius, o Ézero, quem mais? Nossa, tanta gente. Teve mais gente que estava trancada. Deixa eu ver aqui, que eu lembro. O Lucas Sebastian. Lai. Hã? Sebastian, voltei. Hudson. A Jéssica. A Jéssica, o Zaiden, a Mariana, que estava, né? Então, nossa, muita gente. E eu fiquei, o Cérvulo, né? Nossa, cara, eu fiquei muito feliz de ver vocês de volta, assim, porque eu sei que a pandemia foi muito difícil para todo mundo e vocês estão se reerguendo e não deixaram a pandemia pesar, quer dizer, até agora, né? Vocês estão superando isso e o teatro ficou maior que a pandemia, digamos assim. Então, primeiro queria expressar assim minha felicidade de ver vocês aí e de fazer trabalhos. Eu fiquei impressionado com os trabalhos por vários motivos. O primeiro deles é o pouquíssimo tempo que vocês tiveram. Pouquíssimo. É quase como se fosse um improviso que vocês fizeram, mas já tinha indicação de caminhos muito interessantes. Muito interessantes. Então, para mim, eu fiquei muito impressionado com o domínio do espaço digital que vocês tiveram, tá? Tem uma questão que é técnica e que depois eu gostaria de visitar o curso de direção e se o pessoal de direção puder falar com a Elô e eu marco um dia de ir lá pessoalmente, que é assim, todos usaram quase a mesma estratégia, que é assim, todo mundo o tempo todo no quadro, né? Então, isso faltou um pouquinho de dinâmica nesse sentido, porque como estava todo mundo o tempo todo no quadro, não tinha um destaque para um ou para o outro, ou não havia uma dramaturgia da cena, sabe? Mas isso é um detalhe, eu acho que pelo tempo que vocês tiveram não tem nem o que cobrar isso. Mas eu gostaria de discutir como construir uma dramaturgia de cena para o segundo experimento, né? Porque eu acho um milagre o que vocês conseguiram fazer. Eu tenho muitas observações sobre cada núcleo, tá? Mas vou falar assim de forma geral. Foi muito interessante ouvir a Luciene falando sobre transformar os quadradinhos do Zoom em janelas de trem, muito legal. E a questão da música do Villa-Lobos, né? Então, o que o Villa-Lobos faz, né? E que tem a ver com o modernismo? O modernismo ele tenta ser ele tem um objetivo também que é de criar uma arte nacional, né? É um dos objetivos principais e o Trenzinho Caipira ele se enquadra nisso, uma arte nacional, buscar uma arte nacional, né? Então, eu acho que do ponto de vista conceitual, eu acho que a música do Villa-Lobos ela tem a ver com isso e as várias leituras que vocês fizeram da música, né, em si. Então, ela aponta esse caminho. Mas eu acho que talvez até pela falta de tempo, o desenho das personagens estava muito ligado a uma imagem meio nostálgica desse trenzinho caipira, né? As personagens, o baleiro, os maquinistas, né? Tudo assim relembram esse Brasil nostálgico. Assim, achei muito legal a parte de cenografia e de figurino, achei super elaborada. Aqueles cabides que eram mecanismos de controle
do trenzinho, muito criativo. Achei incrível vocês terem feito isso em tão pouco tempo, sabe? E a semana de 22, a discussão da questão de ser feita por artistas burgueses e tal, eu acho que é uma discussão bem complexa, porque, na verdade, o Brasil daquela época, 80% da população não lia nem escrevia, mais de 80%. Entre a população negra, esse número chegava quase a 100%, porque eram 20, 40 anos depois da abolição da escravidão, né? E então o fato de ter um negro como Mário de Andrade escrevendo já era uma coisa extremamente revolucionária, né? E ele assumia muito essa condição. Então, acho que tem toda uma discussão. Tem uma pesquisa do Mário de Andrade, eu não sei se vocês conhecem, ele viajou pelo interior do Brasil inteiro coletando cantigas, melodias, ritmos musicais brasileiros. E foi o primeiro grande estudo musical de expressão brasileira, que já foi realizado, isso nos anos 30. E eu acho que para a sonoplastia seria legal, talvez, ver como que ele fez esse percurso. Eles iam de jangada, de barco, eles atravessavam em cima de burro, de cavalo. Foi uma viagem dificílima. E ele empreendeu essa jornada por causa dessa questão da cultura brasileira, sabe? Então, foi muito... Acho que pode estabelecer também uma relação com essa pesquisa que ele fez, talvez, não sei. Gostei muito dos nomes de uma indicação de personagens, né? O viajante do tempo, o carteiro, o baleiro, não sei, os nomes são interessantes, né? Acho que pode vir uma dramaturgia muito louca aí a partir disso, né? Mas eu acho que o grande desafio é como nós podemos como nós podemos pensar a arte do futuro no nosso país, a partir do que os modernistas propuseram lá, que diálogo a gente faz com eles para propor o futuro, né? Porque quando eles fazem aquilo, eles estão pensando numa identidade do futuro, na construção de um Brasil do futuro e tal. E é a mesma coisa com relação a hoje, né? Então, hoje, quem são as Tarsilas, os Mário de Andrades, os Oswalds, que vão lançar sementes para a arte do futuro. E acho que Mato Grosso pode ter um papel muito legal nisso. E aí, eu acho que fica como desafio para o próximo, né? Qual a relação entre... Porque eram muito bem desenhados, assim, esse perfil quase nostálgico desse trenzinho caipira, né? Mas como que pode desenhar esses personagens ou essas condições para o futuro, né? E que mais? Acho que fiquei assim, em termos de dramaturgia, quando eu vi a Duda meio com aquele véu, né, se cobrindo no final, me deu uma sensação, porque se ela tivesse começado com o véu e depois tivesse libertado do véu, mas parecia que no final havia um conservadorismo atingindo, talvez uma questão de dramaturgia da cena, sabe? Ou seja, de ter o véu e se desvelar, sabe? E se libertar. Mas isso foi uma leitura que eu fiz. Isso depende também de texto, como vocês vão fazer isso, né? Achei muito legal o link para as cartas do carteiro. Eu entrei no link, mas não... Eu vi um esboço de algo que poderia ser. Não achei que vocês tiveram tempo, né, para elaborar tudo. Então, foi isso, do 1.
Do 2, o Zaiden falou da questão da pesquisa tímida, mas, em 2 encontros, como é que você vai fazer uma pesquisa ousada? Não tem nem como, né? Achei muito interessante vocês pegarem o manifesto da Secretaria de Cultura de São Paulo, porque é um manifesto contemporâneo, trazendo os novos artistas, os novos agentes artísticos e culturais, que é justamente o caminho também que a gente está propondo nesse módulo de quem são os novos artistas que vão lançar raízes para a arte do futuro, né? Então, eu achei muito interessante vocês fazerem isso. Mas como é que você transforma esse manifesto em cena, né? Isso é um desafio, porque em 2 encontros vocês não teriam tempo de fazer nada disso. Para mim, ficou a questão assim, eu vi vocês com banana, maçã, laranja, manga, mexerica, né? E eu queria entender o porquê das frutas. Eu acho que para mim, ficou intuitivamente alguma coisa, mas acho que não, eu não sei, eu não relacionei as frutas com o manifesto, sabe? Para mim ficou difícil essa associação. Aí foi engraçado vocês falarem do Bispo Sardinha, né? Do centro na periferia, periferia no centro, que eu acho que, né, tem a ver também com essa criar uma cultura em lugares que não sejam Rio e São Paulo e trazer essa construção cultural e artística de fora de Rio e São Paulo para dentro do debate nacional, e vocês têm esse papel, né? Vocês estão nesse lugar. 22 abriu caminhos para o cinema novo, dos anos 60, tropical, a resistência cultural. Vocês falaram disso, mas eu queria ver o que vocês, em 2022, vão propor de caminhos para o futuro. Qual a arte do futuro que vai surgir a partir daquilo que vocês propõem, né? A questão 22 agora é menos preconceito, né, que a Mariana falou. Eu acho que sim, eu acho que existem grupos que estão conseguindo consolidar seus direitos e tudo, mas a gente tem uma presidência que é contra isso, né? Ou a gente tem movimentos sociais que são ultraconservadores que estão lutando contra isso. Acho que trazer esse debate também é interessante, né? Mais pretos, mulheres LGBTQ, que a Afra mencionou. E aí o Anderson falando, agora é mais amor, né? Para mim ficou essa questão, meu Deus do céu, mais amor, será? Não sei, né? Assim, porque a sensação que eu tenho é que a gente está no meio de uma guerra, mas, enfim. Menos bandeirantes e mais badernistas, muito legal. E aí, para mim, a imagem do Sebastian pintando, aquilo era inspirado numa foto do Man Ray, né? Que é aquela mulher em forma de violoncelo, ou uma coisa assim, né? E aí aquilo ficou um pouco estranho para mim, né? Porque na história da pintura a mulher nunca foi agente, ela sempre foi objeto. E daí eu não entendi muito bem, sabe, isso, porque talvez se fosse uma mulher desenhando o Sebastian, ficasse mais engraçado, ou outra pessoa, sabe? Não sei, quebrar a coisa da mulher ser o objeto da pintura e não a mulher como agente, entende? Não sei, mas isso é uma questão para vocês depois pensarem, né? E aí, do núcleo 3, eu achei muito legal usar o procedimento, né, e ter uma resposta dramatúrgica para as cartas, né? Achei legal mencionar a Naine Terena, né? A carta da Naine, a carta sobre a carta do Mário para Tarsila, né? A coisa da censura, do silenciamento, né?
ter o discurso do Bolsonaro. Eu acho que isso criou uma dramaturgia bem rica para a cena, sabe? Porque tinha várias leituras possíveis para aquilo que vocês estavam propondo, e achei que foi muito sagaz assim essa construção dramatúrgica, sabe? E os artistas ou amarrados ou com um X na boca, os olhos vendados, né? Senti falta deles se libertarem no fim, não sei, mas isso também é uma leitura muito óbvia, né? Todos se libertam no fim. Não sei, mas também vocês não teriam tempo para fazer isso. É uma viagem que eu fiz, né? E daí você fala das queimadas, do calor, né? Está relacionado com a Naine Terena. Depois teve um momento que você ficou sem áudio, Joelson, e eu não sabia se você tinha desligado por erro ou era uma ideia. Achei muito impactante aquela imagem da Ricaele no meio de um lugar seco, seco, seco. Nossa Senhora, aquilo é muito impactante, sabe? Achei que a luz do Rafael... em termos de iluminação, queria falar do trenzinho lá do Núcleo 1, que, foi difícil fazer aquela luz funcionar ali naquele espaço meio aberto, né? E muito iluminado, né? E eu achei que na cena do Rafael a luz dificultava um pouco a visão dele, mas talvez fosse o conceito, né? E essa luz do sol contra a Ricaele, né? Foi usada uma luz de contra. Teve uns momentos que ficou tudo parado, que talvez fosse, não sei, ou foi proposital, aí eu teria que entender melhor o que foi proposto, né? Os áudios das notícias do Bolsonaro foram muito tristes, né? O Bolsonaro acenando para apoiadores, e depois a questão dos artistas sendo acusados de comunistas, perseguidos. Aí eu queria fazer uma relação entre isso e a semana de 22, né? Porque a semana de 22, quem fez a semana de 22, na época, hoje a gente fala, eles eram burgueses, eles eram filhinhos de papai que iam para Paris e copiavam tudo. Mas, se você for olhar, quando eles fizeram a semana de 22 no Brasil, eles foram muito perseguidos. O Monteiro Lobato era um dos intelectuais mais importantes da época, e ele acabou com a semana de 22, com os modernistas, e a gente não pode esquecer que o Monteiro Lobato ele era uma figura muito respeitada no meio intelectual e cultural, e era extremamente de direita, né? Então, aquilo que nós somos acusados hoje, né, comunistas, loucos, não sei o que, isso, aquilo, os modernistas foram naquela época. Então, achei que essa relação é interessante, sabe? Daí teve outro momento também que teve um silêncio, um buraco, né? Que aí é uma questão... daí a coisa de queimar o papel, né? Com o escrito do Bolsonaro. Eu achei que os atores estavam no contexto, estavam reagindo àquilo que estava sendo... estavam ouvindo o texto e estavam dialogando com aquilo. Aliás, eu senti em todos os núcleos um trabalho de atores assim muito entregues e muito presentes. Em todos, no primeiro, muito articulado, o segundo também, eu senti que vocês estavam lá, estavam fazendo mesmo, acreditando. Ficou uma coisa meio estranha para mim, o final, como o final da Duda com o véu de muçulmana, ficou um pouco estranho para mim o final do Joelson abrindo um vinho. E aí, eles querem acabar com a nossa mamata, e ele tomando vinho. Eu não sei exatamente o que isso significou. Para mim, ficou assim,
quase um deboche. Olha, você está acabando com a nossa mamata, mas eu ainda posso comprar um vinho chileno, sei lá. Eu não entendi direito o sentido do vinho ali, ficou para mim, né? Para mim. E daí o Hermínio tocando percussão em Chilo, eu acho que a ideia é muito legal, a imagem é muito forte, né? É uma imagem que provoca um pensamento decolonial também, mas talvez talvez eu precisasse de um pouco mais de contextualização dramatúrgica para aquilo, sabe? Entender por que aquela imagem encerra o trabalho, né? E é isso, gente. Falei até demais, mas aí assim, se vocês quiserem, eu posso ir na direção, dramaturgia ou nos outros cursos para falar mais detalhes, tá bom? Depois, que aí eu deixo a palavra com o Butaca e com o Tiago agora, mas eu estou disponível para a gente conversar, tá? Mas parabéns, cara, porque, olha, 2 encontros para fazer o que vocês fizeram é quase um milagre, sinceramente. Eu não sei, não. Eu não sei se eu conseguiria chegar onde vocês chegaram. E as coisas que eu falei são só reflexões para pensar o futuro, não é nenhuma crítica, tá bom? Porque vocês conseguiram coisa demais, vocês foram sensacionais. Então é isso, tá bom? Então, beijos. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Então, força aí, pessoal. Obrigada, Rô. Obrigada, Rô. Nossa, falamos juntas, Flávia. Obrigada. Obrigada, Rodolfo. Alô? Sintonia, tia Karina. Muito sincrônica. Opa, você viu? E aí, então, agora eu passo a palavra para os nossos convidados, Eduardo Butaca e Tiago Mourão. Eu não sei quem quer começar, mas está aberto aí. Vamos por ordem alfabética. O sobrenome ou o nome, a louca? Tá na mesma, né? Tá na mesma. Então é contigo. Eduardo inventa um sobrenome russo. É verdade, olha só. O W. Vladivostok. Gente, bom, eu já falei um pouquinho cedo, né, sobre o contexto geral do trabalho de vocês. Concordo com muita coisa que o Rodolfo falou, né? Ele foi até ticando aqui, já contemplado. Mas deixa eu começar do começo. Uma coisa que me deixou pensando durante toda a exibição foi na questão de como teria sido o processo de cada um de vocês. E aí vem já uma sugestão que serve para todos os grupos. E para a escola também, não sei, vocês pensarem sobre a mediação artística. Eu mandei para a Bruna um texto que eu acho muito elucidativo quando a gente fala de mediação. O que seria mediação? É a preparação do público para receber a obra artística. Porque eu entendo também a MT Escola como, por ser uma escola e por ser pública principalmente, que é um dos deveres da MT Escola, de vocês, artistas, de nós, fazer essa aproximação da obra artística com o público, para que não haja um abandono, para que não haja um nonsense, uma falta de compreensão. Essa mediação, ela pode ser feita de várias formas. Seja uma explicação de como foi o processo, não é um spoiler, tá? Você não vai desenhar ou subestimar a plateia. Ela pode ser feita também de explicando o que foi a Semana de Arte Moderna brevemente. Imagina um teatro cheio de alunos do ensino médio, ou do primário, que seja. Como esse público receberia a obra de vocês? Eu estou estipulando um perfil de público, mas a gente sabe que no teatro, de uma forma geral, você vai ter um público-alvo, né? Quando a gente fala de público-alvo, a gente fala de marketing, e o marketing, a publicidade é
um instrumento de mediação, porque muitas vezes ele é o primeiro contato que o público vai ter com aquela obra artística. Então, é o release do espetáculo, a sinopse, a foto, a arte. O que faz você ir assistir uma peça? Primeira coisa, né, o boca a boca é uma mediação também, alguém que te recomenda, já falou, a peça fala sobre a Semana de Arte Moderna, então essa pessoa já está fazendo para você uma mediação. Um flyer que você recebe, né, um panfleto, um livreto que tem na entrada, isso também é um instrumento de mediação. Mas eu gostei muito do que vocês disseram. A Luciane fez uma explicação que eu fiquei babando, assim, sabe, sobre o que eles fizeram, o processo. E eu fiquei pensando, nossa, eu queria ter ouvido isso antes de assistir, que eu assistiria com mais inteligência, sabe? E eu não acredito que a minha experiência teria sido menos ou menor. Pelo contrário, eu acho que eu iria além, sabe? Ela me deu degraus para que eu pudesse transver o que eu vi. Porque o que eu via era uma série de códigos que eu ia decodificando, né? Tanto pela experiência artística, como pela experiência lógica, porque nós somos seres lógicos, né? Ainda cartesianos. Então, a tecnologia, né, já é uma própria mediação, mas o trabalho de você está sendo mediado pela tecnologia, e daí pressupõe-se e requer-se um domínio dessa ferramenta, como o Rodolfo falou, faltou muitas vezes essa dinâmica de destacar as telas de cada um em determinado momento, isso daí é um trabalho de direção. Então, você veja como o trabalho da direção, quando ela é mediada por uma ferramenta, que no caso aqui é o Zoom, ela passa por esse entendimento dessa ferramenta, como ela funciona. Então, assim, o artista nesses tempos, a gente precisa dominar essas ferramentas e saber como eu posso usar. O Zoom destaca automaticamente a janela que está com o áudio ativo, né? E como o áudio era transmitido geralmente por uma janela do sonoplasta, no caso, de quem cuida do som, então essa janela ficava sempre ali. Enfim, são coisas para a gente pensar. Eu gostaria de ter sabido antes sobre o que se tratava cada espetáculo. Vocês podiam ter lido uma carta do Mário de Andrade, passado uma música, não sei. A forma de mediação, elas são, assim, muito, muito, muito vastas. Mas eu acho que é uma coisa para vocês pensarem, para a gente pensar sempre, em como essa mediação artística ela é importante para a gente estreitar essa relação da obra com o público, para evitar o abandono do público a essa obra por falta de compreensão, porque a gente pode partir do pressuposto de que todo mundo tem uma bagagem cultural e de que entende, né? A gente é bombardeado por estímulos o tempo todo. E cada vez mais as gerações elas são ansiosas, instantâneas, elas querem tudo agora, tudo já. Temos a questão, nós somos mediados pelos algoritmos, né? Não vou entrar nesse assunto, porque, né, como disse, algoritmo não é crítico de arte, mas a gente precisa pensar, porque esse é o contexto que a gente está. Era isso que eu queria falar. Aí o texto que eu mandei é de uma professora da USP, que eu acho que ela é bem clara nisso daí. É um texto de 9 páginas para vocês, que eu mandei para a Bruna, e depois, Bruna, se você puder compartilhar com o pessoal, acho que seria interessante. Mas é um desafio, tá, gente? É um desafio continua sendo um desafio para mim, para aproximar o público do que eu quero falar. Tá, vamos para o experimento 1, né, que é o trenzinho caipira. Eu achei, assim, a estética disso era arrebatadora. Ficava claro para mim que tinham elementos, né, narrativos ali dentro de uma dramaturgia que estava muito no não verbal, né, na estética. Então eu tinha ali fotos, vocês padronizaram, isso é uma questão de direção, mas também é uma questão até de cenário, eu arriscaria, né? Porque se eu estou falando de cenário, como tudo que o campo visual consegue captar, aquelas fotinhas que vocês padronizaram nos avatares de vocês, me ajudou a construir um cenário de um trem vindo, né? E não era qualquer direção, ele estava vindo, ele ia me atingir. Como a Semana de Arte Moderna atingiu todo mundo, né? Quase como uma porrada, né? Então, achei muito legal. Gostei muito da riqueza de detalhes, transformar aquilo ali
em Janela das Cabines, né? O recorte, o figurino, estava tudo muito bom, os efeitos especiais, fumacinha, a criatividade, como o Rodolfo falou ali, para criar elementos de cena, a trilha sonora muito boa. Gosto muito como vocês flertam com o cinema mudo e me vinha também aquela imagem, né? A primeira imagem dos irmãos Lumière lá, que inventam o projetor cinematográfico, que era aquele trem vindo, e o trem vinha, e a plateia, na estreia do filme, saiu correndo do cinema, porque ele achou que aquele trem ia cair em cima deles, né? E assim nasce o cinema, a imagem em movimento. Então, para mim, ele estava muito rico, assim, de referências. Mas me lembrou também, eu notei aqui, Expresso da Meia-Noite, né, que virou um filme, um livro da Agatha Christie. Eu fiquei criando um mistério, sabe? Por que cada um, o que vai acontecer, o que tem cada um, o que é cada uma dessas pessoas, será que tem alguma coisa por trás? Me lembrou Janela Indiscreta, do Hitchcock, sabe? Também essa coisa de você ficar, um certo voyeurismo, né, olhando os outros pela janela. Eu gostei muito, 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 né? E eu não sabia que a Luciene era uma das pessoas por trás disso aí. Ai, tinha que ser, não sei. Sacanagem colocar eu para comentar texto de Luciene, né? Tipo, falar para eu avaliar a interpretação de Fernanda Montenegro. Bom, parabéns, que matei saudade aí da Sara, do Vinícius, né? Que passaram por minhas aulas lá quando eu estive aí na MT. Tá, vocês trabalham muito cenas de repetição, eram cenas que se repetiam, né? Que vem muito dessa coisa da gag, essa gag do palhaço, esse movimento repetitivo que tem uma intenção quase cômica às vezes, mas também uma intenção de provocar um desconforto mesmo, né? Eu senti falta de uma certa novidade dramatúrgica, assim, sabe? Porque chegou um momento que eu já tinha assimilado os códigos e eu fiquei pensando se eu aguentaria aquilo por muito mais tempo, sabe? No sentido de que não vinha novidades. Eu vi que aquilo eu sei que é um experimento, mas se a gente for pensar no espetáculo, a gente vai precisar pensar em outras coisas, sabe? É isso, gente. Sobre se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto a falar. Experimento 2. A Cleo abre a cena, né, com uma voz muito imponente, muito impostada, então parabéns, Cleo. Eu, como eu sou um grande crítico de atores de texto, porque acho que a gente precisa ouvir e entender bem, né, o que os atores falam em cena. Eu consegui entender muito bem. O Anderson também tem uma voz muito boa, um privilegiado com uma voz boa. Você não tem uma voz igual a minha, que é uma voz imatura, sua voz é poderosa. Tenho muita inveja de que tem voz poderosa. O Lucas Lyon também, que eu nunca até hoje não sei falar seu nome, Lucas, se é Lyon ou se é Lion, não sei. Você inverte a sua câmera, né, e começa a andar pelas paredes. Eu achei legal, eu achei interessante, assim, me provocou. A Mariana já, eu acho que pesou um pouco naquela contraluz, assim, sua, sabe? Eu vi que era uma proposta de criar uma silhueta, uma forma, né? No começo você começa muito longe, depois você aproxima e fica legal. Mas no começo acho que deu uma distorceu demais, assim, perdeu um pouco o senso estético para mim. Vocês dataram muito bem na dramaturgia a questão da Semana de Arte Moderna, era uma coisa que ficou muito clara para mim, assim, eles estão falando da Semana de Arte Moderna. Vocês foram bem quase literais, assim. Vocês criam um suspense, né, quase como se fosse aquele convite, aquele primeiro cartaz que a Semana de Arte Moderna divulga, né, que era quase o que a gente chamaria hoje de um teaser, né? Então, a apresentação de vocês, você faz um teaser do que vem por aí, sabe? Então, assim, criou para mim um suspense, assim, o que vem, né? Então, eu gosto bastante. Volto a falar sobre essa questão da direção, talvez valorizar cada texto em cada momento,
E eu acho que trabalhar melhor a estética de cada quadro. E aí com figurino, com cenário, com elementos que eu achei comum demais, sabe? Muito cotidiano. Por a gente estar falando de Semana de Arte Moderna, né? Talvez vocês trouxerem para o contexto pandêmico, né? E fazer essa relação, talvez a pandemia esteja para, de alguma forma, guardada as suas devidas proporções, para o que foi a Semana de Arte Moderna, de algo arrebatador, de algo que modificou a forma da gente de fazer, de viver e de enxergar o que é a arte. Então, assim, parabéns. Experimento 3. Aí a gente vê a figura do mediador. E me deu um alívio quando o Michael começa falando, olha, eu sou o Michael, eu sou da direção, se não me engano, né? Vocês vão ver agora uma peça falando sobre isso, e eu já consigo entender melhor. E aí a experiência, para mim, ela é mais interessante, porque eu já tenho um preâmbulo do que eu vou ver. Foi um rito de liberdade, né? O Joelson Jogosa, ele abre a cena como ali um ator dramaturgo, né? Que está ali em cena. Começa a ler cartas. Eu senti falta dessa carta. Eu não estava lendo. Eu fiquei em dúvida no começo se você estava lendo ou se você estava escrevendo uma carta. Numa máquina, não sei. E aí eu senti falta da fotografia, sabe? Da direção mesmo, assim, de fotografia, de você enquadrar o que você estava fazendo com a mão. Porque eu queria saber, entender melhor, né? Coisa que no teatro, dificilmente eu não conseguiria ver isso, né? Mas ali eu fiquei um tempinho assim, ele está escrevendo, ele está lendo. Eu acho que o experimento 3 é o que mais consegue fazer, a meu ver, essa ponte da Semana de Arte Moderna com o momento atual. E vocês conseguem dramaturgicamente casar isso, sabe? A gente não deixa de entender que é a Semana de Arte Moderna, mas ao mesmo tempo ela se confunde com o nosso momento atual. E era isso que eu falo que faltou para o experimento 2, sabe? Talvez trazer, não que tenha faltado, mas uma sugestão de que talvez vocês possam pensar mais sobre isso. Gosto muito, como o Rodolfo falou, dos áudios que você usa, porque ele traz um conceito, ele já vem com sentido, ele já vem com muita coisa. Ele já conta muito aquela televisão ligada ao fundo, né? Com o Bolsonaro, com os pronunciamentos, isso também eu achei uma grande sacada. É bom para datar e contextualizar, né? Eu anotei aqui. O que mais? Aí vocês trabalham vários temas, né? Violência doméstica, aí tinha um lance também, parece que de uma depressão, né? Alguém muito deprimido. A moça da violência doméstica, no ângulo que ela estava, muito longe, eu não consegui perceber a maquiagem. Depois que ela aproximou, já, né? Depois do experimento ter terminado, que eu fui perceber. Também era um símbolo que talvez pudesse ter sido mais valorizado. Porque, gente, como a gente está fazendo teatro mediado pelas redes sociais, acaba virando audiovisual também. E no audiovisual a gente tem o close, a gente tem, né, esses elementos. E eu vi que vocês andaram estudando a bibliografia, algumas coisas sobre isso. Então, assim, não pode perder de vista, né? Os planos de detalhe, close, o plano americano, enfim, plano aberto. A gente tem que ter isso, porque são signos, né? Faz parte de dominar as ferramentas. Aí o Hermínio tocando no final, deixa eu ver se eu esqueci de falar de algum aqui, a Ricaele, que faz aquela cena na externa, eu achei interessante, mas eu fiquei me perguntando por que ela é a única que está na cena externa. Todos estão dentro, amordaçados, assim, reprimidos, e ela está lá fora. Eu fiquei meio, não entendi. Talvez fosse essa a intenção, né? Sim, internet que Você quer falar? Ai, pera. não, você perguntou se eu estava aqui. Eu acho que não foi bem isso, eu não entendi. Bom, eu falei sobre você estar na parte, durante a cena, você estava numa cena externa, né? Num ambiente bem cerrado, assim, de vegetação, sol,
e todos os seus outros colegas de cena estavam no ambiente interno. Eu não entendi qual foi a proposta dramatúrgica da direção em fazer esse contraponto, porque você, para mim, era um contraponto ali, sabe? O Hermínio tocando no final, eu já gosto, sabe? Eu acho que ele traz esse lirismo e uma coisa meio libertadora, sabe? Da arte vindo assim, e encerrando. Então, eu já gosto. Gente, enfim, o que eu tenho que falar no final de contas, no final de tudo? A gente precisa lembrar que a Semana de Arte Moderna ela veio com essa proposta de construir, de criar uma arte brasileira, de criar uma identidade, mas que ela também, como o Rodolfo falou, sofreu muito preconceito. Sabe? Ela sofreu muito, não foi fácil. E eu senti muito saudosismo e eu acho que talvez trabalhar mais do que foi, como foi a crítica, como foi recebido, né? Porque as pessoas iam na semana, na exposição, para cuspir. Havia um cuspidaço, né? Teve um cuspidaço lá, que as pessoas iam lá e cuspiam. Então, assim, eu acho que talvez faltou trazer mais coisas sobre essa questão da recepção crítica ao que foi a semana. Gente, mas, ó, como o Rodolfo falou, em 2 encontros, cara, é até injusto eu estar falando tudo isso, né? Porque, assim, é impossível fazer, é muita coisa para fazer, né? Vocês fizeram um trabalho, assim, primoroso, que eu já enxergo caminhos para espetáculos de longa duração. Vocês trouxeram símbolos riquíssimos e parabéns mesmo. A gente fala porque tem que falar, né? Porque é o meu papel aqui. Mas em outra ocasião eu só assistiria e ficaria pensando e sentindo o que é a arte de vocês me tocou, tá? Grande beijo aí. Passa a palavra. Obrigada, Eduardo. Passo a palavra aí para Tiago. Seu microfone está fechado, Tiago. Pronto, abri. Aí. Difícil falar, né? Depois disso aí, né? Depois do Rodolfo e do Edu. Mas... Estão me ouvindo? Eu queria dizer que foi uma experiência muito interessante para mim acompanhar, né? E eu vim tentar assistir, né, os trabalhos com um olhar audiovisual, né, também, e um pouco pensando nessa atmosfera do público, né? Eu assisti pelo celular, não assisti pelo computador, porque no computador você consegue ver melhor a cena, né? Todas as janelas e tudo que está acontecendo. No celular você tem esse recurso um pouco mais limitado. Assistir pelo celular, porque eu imagino que a gente tem os dados disso, né? 90% das pessoas acompanham qualquer coisa hoje, através das redes sociais, pelo celular. Então, se fosse um público, por onde ele assistiria? Eu decidi ver pelo celular para tentar ter essa experiência. E aí, falando do primeiro núcleo do Trenzinho Caipira, eu gostei demais da estética, gostei muito da preocupação com a direção de arte. Eu sou muito adepto do que o Edu disse sobre essa mediação artística. Depois que a Luciene elucidou todo o pensamento, o conceito, né? Eu vi o quanto essa construção estava forte, sabe? E o quanto eu gostaria também de ter ouvido aquilo antes de assistir, né? De avaliar tudo. Então, pensando nisso, acho que realmente faz uma diferença ter, né, esse preâmbulo antes da gente assistir o trabalho. E na minha experiência, eu tive uma dificuldade de acompanhar as narrativas, sabe? Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, né? E eram coisas interessantes e que, aparentemente, cada janela tinha uma narrativa, cada janela tinha uma historinha, uma performance que ia se desenvolvendo. E eu fiquei um pouco perdido, talvez, sabe? Por não conseguir acompanhar tudo, né? Porque eu queria ver o que estava acontecendo, eu passava para o lado. Aí eu olhava o que estava acontecendo naquele quadro. Aí eu olhava
para o outro. Aí eu voltava para o outro, já estava acontecendo uma outra coisa, eu perdi o que tinha acontecido. Então eu fiquei meio que navegando nesse corredor do trem, sabe? Sem conseguir acompanhar tudo. Então talvez essa direção mesmo da dramaturgia, né, da cena, do que precisaria ser destacado em cada momento, faria uma diferença, assim, sabe, na performance como um todo, né? Eu destacaria isso, sabe, né? Porque cada cena teve ali seu significado, né, sua história, então o mais legal é você poder acompanhar tudo que está acontecendo, né? Sem muita pressa, cada coisa na sua vez. Eu destacaria um cuidado só para em alguns momentos a orientação do celular ser padrão, sabe? Porque tinha cenas que alguma coisa estava em vertical e a outra estava em horizontal. E se a gente pensar, né, nessa coisa da janela do trem, né, acho que melhora a sensação se for tudo padronizado, né? Não sei se foi proposital ou não, mas enfim, é só um cuidado assim que poderia ser inserido ali, né, nesse estudo, né, nesse desenvolvimento, inclusive de pensar em estéticas que vão aprimorar esse conceito da janela, sabe? Todo mundo tem uma moldura semelhante, por exemplo, trazer talvez até interatividade com quem está assistindo, como alguém recebendo o ticket do trem ou o cara que está no baleiro interagindo comigo aqui, sabe, como se ele estivesse vendendo a bala em algum momento ou outro. Brincar um pouco com essa quebra dessa quarta parede virtual, né? A gente faz isso no teatro, mas ainda é uma coisa muito nova fazer isso nesse tipo de performance. Então, sei lá, talvez eu pensaria em experimentar coisas nesse caminho. Que mais? Eu acho que é isso. E eu acho que seria legal desenvolver também a disputa, desenvolver mais a disputa entre os maquinistas ali, né? Dentro dessa referência de uma hora é comandado pelo feminino, outra hora pelo masculino, e dentro disso, quais as consequências do caminho do trem, sabe? Porque já que eles estão na condução disso, seria legal brincar um pouco com o resultado dessa rixa, dessa disputa, dentro do caminho que todo mundo está, né? Dentro, né, do corpo ali, dessa ideia do trem. Tá todo mundo ali dentro, vivendo cada um tipo de experiência, né? A moça com o véu, o cara que vem do passado vai para o futuro, né? Você tem todas essas nuances ali, mas você tem alguém que está conduzindo esse trem, e são, né, os maquinistas, e eles têm uma disputa, então talvez seria um ponto legal de desenvolvimento ali do enredo, mostrar um pouco mais sobre, né, o que pode acontecer através dessa disputa. Acho que é isso que eu tenho para acrescentar no 1. Deixa eu ver aqui. No 2, eu gostei muito para mim foi mais coeso, facilitou mais o meu entendimento aqui, né? Como eu estava assistindo pelo celular, como eu disse. Já começou no texto, né? A gente já teve um pouco mais de destaque do que cada pessoa estava fazendo, do que estava acontecendo em cada momento. Então, eu achei bem teatral, eu acredito, né, a abordagem, e eu acho que eu inseriria elementos mais lúdicos na estética, na direção de arte mesmo, no cenário, para fortalecer, né, fortalecer a performance do pessoal. Sei lá, já que a gente está falando da Semana de Arte Moderna, talvez pensar em elementos que te coloquem nessa semana, sabe, de arte moderna. Coloquem vocês ali um cenário que represente um quadro, né, que foi exposto, sei lá, talvez textos, né,
mas coisas que trabalhem a ludicidade do cenário, para não ficar muito casual, como disse o Edu também, para não ficar, né, é só uma janela e tal. Então, já que a gente está inserindo isso, já que a gente está trazendo um discurso tão interessante, né, na forma como o pessoal se expressou, declamou, recitou, então eu acho que integrar isso no visual seria um passo interessante também. No 3... O 3, eu gostei muito também da forma como iniciou, dessa composição dos quadros. Eu acho que poderia ter ficado um pouco mais sombrio, né? Os quadros que foram demonstrando ali a opressão, né? O cara amarrado, a mulher, né, amordaçada. Eu acho que a luz poderia ter sido um pouco menos, ele não poderia ter ficado tão claro, sabe? Para trazer mais essa sensação de angústia, né? Do sombrio, enfim. Eu gostei demais da marimba. Eu achei uma pena que ela entrou só no final, sabe? Mas eu acho que é um elemento muito forte. Eu acho que pode ser um elemento que pode ser usado, inclusive, na performance inteira. Poderia abrir, por exemplo, e continuar no percurso ali com o Joelson falando. Isso ser um fundo sonoro, trazer elementos e encerrar também. Eu acho que é um elemento extremamente interessante e artístico e diferente, né? Porque aí a gente está trazendo uma performance musical ao vivo e muito legal quando você traz isso para um show, porque enriquece, né? E é uma cena muito impactante, diferente, né? Você já abre o espetáculo com um cara tocando marimba, sabe? E uma música muito legal, sabe? Um fundo sonoro muito impactante. Então, talvez isso pudesse ser mais explorado. Eu acho que os pontos ali onde o incômodo do Joelson fosse sendo estabelecido poderia ser mais claro. Algumas vezes eu fiquei confuso se aquilo realmente estava desconcentrando ele, se era proposital. E quando a gente fica confuso com isso, a gente acaba perdendo um pouco aquele relax de assistir, sabe? Quando a gente vai assistir algum show e a gente vê alguma coisa dando errado, alguma coisa incomodando o artista, a gente fica incomodado também, né? Essa angústia passa. Então, talvez, se isso ficasse um pouco mais marcado, não me passasse tanta sensação de que estava acontecendo de fato aquilo, sabe? Eu fiquei na dúvida, inclusive, se a falha técnica do som foi proposital ou não, mas, enfim, de qualquer forma, não acho que isso atrapalhou a performance, talvez seja uma coisa minha mesmo, assim, né, de artista e ver um artista ali no momento dele passando por uma dificuldade, né, por uma questão de empatia, talvez. Mas é isso. Acho que foi brilhante ali esse desenvolvimento de vocês aí em pouco tempo, né, pelo que vocês falaram. E acho que é isso que eu posso acrescentar aí no caminho. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e até breve. Ai, gente, em nome da MT Escola, agradeço imensamente a presença e as palavras, a leitura, o olhar do Eduardo Butaca e do Thiago Mourão. Gostaria de ter mais tempo para a gente trocar uma ideia mesmo, né? Para ter essa troca, mas seguindo. Pois deu 3 horas cronograma. certinho, né? Acabou 3 horas certinho. Exatamente. Cravado. Eu estava até olhando ali e falei, será que vai dar para ter uma virginiana conversa? aqui. Pois é, chique. Bem certinho. Mas eu acho que a gente pode, então, encerrar esse momento para agora eles vão ter a devolutiva e a conversa com os orientadores de NUC. Eu acho que tem muita coisa para ser discutida dentro das materialidades que vocês levantaram. Fala, Joel. Karina, só queria agradecer ao Thiago e o Eduardo Butaca, que são os nossos primeiros convidados daqui, de fato, assim, né? Tipo assim, nossos colegas aqui, assim, sabe? Carne e osso. Obrigado, queridos. O que é Desse isso? Que agradeço. semestre, né, Joel? Obrigado. Desse semestre. A gente teve dessa várias... turma. Sim, verdade. Mas
É isso, muito obrigada mais uma vez, gente. Excelente sábado para os nossos convidados. Os nossos estudantes ainda têm um tempinho aqui com os orientadores, que é quem está aí de perto com vocês. Então, me despeço também e estou aqui online aguardando notícias. Foto com o Butaca e o Thiago Mourão. Podemos abrir as câmeras? Escutei. Meu fone acabou a bateria. Vamos. A gente Eu quer vou tirar abraçar foto. vocês quando encontrar, tá? Já avisando. Tá. Só um minuto, tá? Deixa todo mundo abrir, se preparar. 1, 2, 3 e agora? Peraí, Oi, Bruna. Não, de novo. Tem que entrar. Todo mundo travado Tá bom. na beleza aqui. Só um minuto que eu vou preparar de novo, tá? Peraí. Eu tenho que... Pode? E foi. Aí. Valeu, gente. Beijão para vocês, então. Até mais. Gente, bom encontro com os orientadores. Valeu, Tia K. Obrigado. Olha, se alguém quiser um bichinho de estimação aqui, acabo de encontrar uma aqui, hein? Opa! Ô, rapaz, esse daí, olha lá. Uma cobra, ele achou. É isso. Tá no braço, bicho. Que bicho que é? Fala aí. És Ele uma tá cobra. mostrando, é uma cobra. É uma cobra? Por favor, tome És uma cuidado. cobra. Hã? Karina, é nesse mesmo link agora? Eu acho que é, né, Bruna? Vai só fazer sala simultânea? Isso. A Bruna vai abrir as 3 salas simultâneas e a gente Obrigada. sai, Tia K. Tá bom, beijo, tchau, tô indo embora. É pra Também. gente ficar aqui ou pra gente sair? Então, Pode porque ficar. sempre eu quero Vai abrir. sair, aí a Bruna fala, volta. Posso sair, Bruna? Podem sair, muito obrigada pela participação. E os estudantes e os orientadores estão recebendo convites agora. E a gente está sendo excluída. É isso. Isso. Tchau, eliminado. Batatinha frita, 1, 2, 3. Tchau.